vamos dar início aqui ao exame de qualificação ao doutorado do Antônio. Então eu quero agradecer de antemão, né, a presença dos professores Éder e Pacola, que aceitaram gentilmente participar dessa comissão julgadora. Então você fica à vontade, Antônio, para você fazer a sua apresentação e em seguida a gente parte para a fase de arguição. Fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Gostaria também de agradecer inicialmente a presença de quem está aqui, os espectadores, em especial a banca, o professor Éder, o professor Pacola, por ter aceitado fazer parte desse exame. Eu sou o Antônio Rodrigues Neto, aluno do professor Edson, e estou aqui hoje para apresentar o meu exame de qualificação ao doutorado, cujo título é Formulações numéricas baseadas no método de elementos de contorno para análise tridimensional de sólidos reforçados e não homogêneos. Gostaria de começar a apresentação falando um pouco do que nos motivou a fazer essa pesquisa nessa área. Eu acredito de uma forma mais geral que para muitos de nós, engenheiros e pesquisadores, o norte do nosso trabalho muitas vezes é a representação de estruturas e materiais que são aplicados em processo de engenharia, mais especificamente os fenômenos físicos associados a esses materiais. E tem alguns fatores complicadores para essa tarefa, como por exemplo o desenvolvimento de novos materiais, a utilização desses materiais em sistemas estruturais complexos e o aumento na complexidade de carregamentos e geometrias. Eu trago aqui como exemplo alguns fenômenos mais relacionados ao meu trabalho, ao que a gente quer simular aqui, que seria, por exemplo, o colapso de uma viga de concreto reforçado por fibras curtas, a delaminação de um compósito, ou até o processo de fissuração de um painel reforçado utilizado em aeronaves. Com esse panorama, a gente consegue definir, então, quais seriam os novos desafios nesse campo. Estão muito ligados com a limitação de abordagens analíticas e experimentais, que fica meio limitado por causa dos fatores que eu citei aqui. Então, existe uma demanda clara da proposição de abordagens numéricas para tratar desses fenômenos físicos complexos. Dessa forma, tendo estipulado que nós vamos trabalhar com métodos numéricos, eu posso falar da motivação do método numérico base do nosso trabalho, que seria com o método de elementos de contorno, e a comparação com os métodos mais comuns, que são chamados métodos de domínio, que tem como os elementos finitos como seu maior expoente. O contorno ele vai ter algumas vantagens que nós vamos querer utilizar no nosso trabalho. Muitas delas estão associadas com a ausência de malha de domínio. Consequentemente, o método representa naturalmente concentração de estresse no domínio, referente à ponta de fissuras, por exemplo. Além disso, é possível propor eficientes abordagens de acoplamento de fibras aqui, já que eu não tenho que me preocupar com o posicionamento da fibra em relação a uma suposta malha de domínio que poderia existir. Além disso, o MEC, na sua abordagem isogeométrica, chamada de IGABEM, ele é bastante efetivo para ser acoplado com ferramentas CAD, já que ambos vão utilizar a mesma representação do sólido por meio de superfícies NURBS no contorno. Assim, eu consigo representar aqui geometrias bastante complexas quando eu utilizo a abordagem isogeométrica do contorno. Com esse panorama, a gente consegue chegar então nos objetivos do trabalho, sendo que eu deixo como primeiro objetivo aqui um objetivo mais burocrático, que seriam as atividades de pós-graduação, como disciplinas e proficiências de inglês. Entrando já nos objetivos de pesquisa, o primeiro deles seria o estudo da formulação tridimensional do IGABEM para sólidos não homogêneos, considerando a presença de fissuras. Vamos propor também a abordagem MEC e MEC1D para representar domínios reforçados pelo IGABEM, considerando o cruzamento entre fibras e contornos. Vamos estudar também as formulações não lineares do IGABEM reforçado, considerando a plasticidade das fibras e o escorregamento. Além disso, vamos estudar formulações dependentes do tempo, tentando representar o comportamento viscoelástico pelas formulações do IGABEM. Por fim, vamos estudar a estratégia de adaptatividade de malha, para poder tentar encontrar qual seria o refino ótimo quando a gente utiliza a nossa formulação. Posso falar um pouco da metodologia do trabalho, tentando explicar quais são as ferramentas que a gente usa. Obviamente, o primeiro passo seria a revisão de literatura, para o qual nós utilizamos as ferramentas Web of Science e Scopus para encontrar artigos e teses disponíveis para servir como base para os nossos desenvolvimentos. O segundo passo seria realmente o desenvolvimento das formulações que vão permitir simular aquilo que a gente prometeu. Para isso é importante citar que a gente utiliza a linguagem Fortran para programar o contorno e a linguagem Python para programar o pré-processo. O terceiro passo seria a modelagem de exemplos numéricos, no qual nós temos resultados de referência da literatura e de formulações numéricas alternativas. Vale citar que nesse ponto a gente utiliza um nó do cluster providenciado pelo departamento, já que os modelos podem ficar bastante complexos. Além disso, nós temos como último passo, obviamente, a escrita de tese e artigos para poder divulgar esses resultados para a comunidade científica. Entramos então no primeiro capítulo de formulação desse trabalho, que é realmente o método de elementos de contorno, que é o coração do trabalho. A primeira abordagem que eu utilizo é a abordagem tridimensional. Nesse caso, eu tenho que falar de equações integrais.
o MEC nos providencia duas equações integrais alternativas, sendo a primeira delas a equação em deslocamentos, que é também chamada de forma singular, e a equação em tractions, que é também chamada de forma hipersingular. Ambas essas equações podem ser escritas para um ponto, que é chamado de ponto-fonte, e vão relacionar as grandezas, deslocamentos e tractions no contorno. A diferença entre equações fica na solução fundamental que eu integro, sendo que na primeira delas eu integro uma solução fundamental em deslocamentos e em tractions. Já na segunda eu integro uma solução fundamental que é a derivada das soluções acima. Assim, vale citar que a solução fundamental ela vai vir a ser singular, quando eu estiver integrando uma região do contorno próxima do ponto-fonte. Nesse caso, o U asterisco vai ter a ordem de 1 sobre R e o T asterisco vai ter a ordem de 1 sobre R quadrado, enquanto aqui nós temos ordens maiores. Para subtrair a singularidade, a gente utiliza a técnica de subtração como proposta por Giugiani. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes, já que é uma matemática bem pesada, porém tem a literatura para quem quiser se aprofundar mais. Pincelando mais ou menos as técnicas, seria utilizar a integração em coordenadas polares, que vai subtrair a singularidade do termo U asterisco, utilizar também o valor principal de Cauchy e a parte finita de Hadamard para subtrair as singularidades de ordem maior. Dessa forma, a gente consegue chegar na equação algébrica alternativamente para essas duas equações. Só que antes de chegar na equação algébrica, eu preciso falar da discretização do contorno. A primeira técnica de discretização vai ser a técnica nos chamados elementos de Lagrange, como a gente pode ver aqui no caso adimensional. Essa técnica vai dar origem ao que eu chamo de MEC lagrangiano, devido à discretização do contorno em elementos de Lagrange. Essas funções de Lagrange podem ser escritas na forma unidimensional aqui com essa fórmula fechada, e esses polinômios também podem ser encontrados na forma plana, que é o que a gente utiliza no trabalho. A gente precisa falar também que nós utilizamos os elementos discontínuos ou semicontínuos para representar descontinuidades geométricas ou de condições de contorno na extremidade do elemento, na qual nós retiramos o ponto de colocação daquela região e deslocamos para dentro do elemento. Assim, a gente consegue escrever aqui o campo de aproximação tanto da geometria quanto dos campos mecânicos, deslocamentos e tractions. Vale citar que, nesse caso, como o elemento adimensional já é escrito num espaço gaussiano de -1 a 1, a integração numérica pode ser feita exatamente sobre esse elemento. Então, só existe uma transformação de coordenadas, do espaço real para o espaço gaussiano, com esse jacobiano associado. Alternativamente, nós podemos utilizar a aproximação em NURBS, que vai dar origem ao MEC isogeométrico, ou que eu chamo de IGABEN. Nesse caso, superfícies NURBS vão discretizar o contorno. Essas superfícies NURBS elas são baseadas nas Rational Basis Functions, que tem essa cara aqui para o caso univariado, que seria o caso de curvas NURBS. Nada mais é do que uma racionalização das funções n, que são as chamadas Basis Functions, utilizando como um parâmetro aqui, um parâmetro chamado de peso, relacionado a cada um dos pontos de controle. Nesse caso, essas funções Basis Functions por si só vão ser determinadas de forma recursiva, por meio de uma abordagem chamada Cox-de-Box Formula. Vale citar que as Rational Basis Functions elas são parametrizadas por partes. Isso quer dizer que existe uma variável independente U e seu espaço de parametrização é governado pelo vetor de Knotts, sendo que cada 2 Knotts sucessivos desse vetor vai dar origem ao subespaço, que é chamado de Knot-span, que é nada mais do que um subespaço de parametrização. Assim, nós conseguimos definir, então, a forma bivariada das Rational Basis Functions, que nada mais é do que um produto tensorial entre duas univariadas, sendo a n, que representa uma coordenada xi, e a n, que representa a outra coordenada eta. Assim, nós podemos escrever aqui a representação das superfícies NURBS regular, que vai utilizar essas funções racionais como função de interpolação para as grandezas geométricas calculadas nos pontos de controle, que são as bolinhas vermelhas aqui no desenho. Vale citar que os pontos de controle, como vocês podem ver, podem estar fora da superfície NURBS. Assim, nós podemos escrever, então, a representação dos campos mecânicos, de forma análoga ao elemento lagrangiano, sendo que, nesse caso, nós temos as Rational Basis Functions como funções interpoladoras, e essas grandezas não têm significado físico, já que elas são calculadas lá no ponto de controle. Vale citar também que nós temos aqui uma transformação a mais para poder fazer a integração, já que as Rational Basis Functions são calculadas naquele espaço paramétrico, que não é gaussiano. Então existe uma transformação a mais do espaço paramétrico para o gaussiano, que vai dar origem a um jacobiano adicional a ser considerado. Além disso, vale citar que nós também representamos NURBS descontínuas, que seria o processo análogo aos elementos descontínuos. E nesse caso, nós vamos retirar aqui os pontos de controle da extremidade das NURBS quando eu tiver uma descontinuidade geométrica ou de campos de deslocamento ou traction. Ainda tem um outro detalhe que seria a colocação do IGABEN. Já que os pontos de controle não são posicionados sobre a superfície,
nós não podemos considerá-los como os pontos de controle não são sobre a superfície, nós não podemos considerá-los sempre como pontos de colocação. Então existe a técnica chamada Greville abscissa, que vai calcular as coordenadas paramétricas dos pontos que vão ser considerados pontos de colocação na formulação. Assim, o total desses pontos tem que ser o mesmo para que o sistema permaneça quadrado, apesar deles não estarem na mesma posição. Podemos entrar então em algumas técnicas que nós utilizamos junto com o MEC tridimensional. A primeira técnica seria as sub-regiões, que vai representar um domínio não homogêneo por meio da separação em subdomínios menores que são homogêneos. Então, para cada um desses K subdomínios, eu vou escrever uma equação algébrica do MEC, deixando claro quais termos são referentes a nós de contorno externo e quais termos são referentes a nós de interface. Para o nó de interface, eu posso aplicar então compatibilidade de deslocamentos e equilíbrio de tractions. Assim, eu posso escrever em uma única equação vários subdomínios K1 e K2, e essa equação vai levar à resposta do problema. Vale citar que essa equação ela pode voltar a ser escrita na forma algébrica mais simples que eu apresentei anteriormente, considerando essas matrizes aqui como globais. A gente aplica também o MEC dual para representar a presença de fissuras. Nesse caso, cada fissura é representada por duas faces, a face positiva e negativa, sendo que elas vão se encontrar na mesma posição no início da análise, já que a fissura começa fechada. Assim, para a face positiva, nós usamos a equação singular do contorno. Já para a face negativa, a gente usa a equação hipersingular. Vale citar que há um termo livre adicional aqui referente ao posicionamento de dois pontos de colocação na mesma posição. Assim eu consigo considerar todos esses pontos em um único sistema, que ele não vai ficar indeterminado, já que apesar de ter pontos na mesma posição, eu tenho equações diferentes para cada um desses pontos. Assim eu consigo resolver o problema. Vale citar que eu posso escrever essa equação também na forma algébrica inicial. A última abordagem do contorno que a gente utiliza é a abordagem do MEC 1D para representar os elementos de fibra. Nesse caso temos elementos unidimensionais escritizados do nó 1 até o nó n. Para cada elemento a gente pode escrever então o que seria o equivalente da equação singular do contorno, sendo que esse termo Q aqui é o termo de domínio que representa a força distribuída, que ela vai ser interpolada por seus valores nodais. A solução fundamental ela vai ser em deslocamentos e em esforços axiais e ela vai ser não singular. Vale citar também que o contorno desses elementos, por definição, ele é sempre composto por apenas dois pontos, o ponto inicial e o ponto final. Então, um sistema 2×2 seria suficiente para resolver o problema. Porém, é interessante considerar equações de pontos internos no meio do problema, para melhorar a representação da força distribuída aqui. Nesse caso, nós podemos escrever o que nós chamamos de elementos de MEC 1D de alta ordem. Assim, eu posso escrever então uma equação algébrica para representar essa formulação do MEC 1D. E essa equação vai ser utilizada na formulação do acoplamento. Começo apresentando o acoplamento para o caso linear elástico. Assim, nós consideramos que a cada sub-região do contorno 3D, as fibras são imersas a ele, e o que nós fazemos é separar as duas entidades físicas, a fibra do contorno do domínio tridimensional. Quando a gente faz isso, aparece a força de aderência como ação e reação. Assim, eu escrevo uma equação do MEC 1D para representar as fibras. Eu escrevo uma equação singular do MEC 3D para representar os pontos do contorno externo. E eu escrevo uma equação de deslocamentos em pontos internos no MEC 3D para representar deslocamentos aqui dos nós de fibra. Com essa equação, eu vou poder compatibilizar então os deslocamentos dos nós da fibra e fazer o equilíbrio da força de aderência, o que vai me permitir escrever esse sistema algébrico que vai levar à solução do problema. Vale citar que esses últimos termos aqui das equações do MEC 3D, eles são oriundos do termo de domínio, sendo que eu considero como força de domínio a força de aderência. Isso vai fazer com que essa integral possa ser realizada sobre o contorno da fibra. Porém, existe um detalhe um pouco importante aqui, já que no MEC tridimensional, as soluções de Kelvin elas são sempre integradas sobre superfícies e nunca sobre linhas. Então, o que eu faço para poder compatibilizar essa situação seria considerar que todas as fibras têm uma seção transversal circular. Então, a força de aderência ela vai ser distribuída sobre uma casca cilíndrica. Como a fibra, por definição, ela é esbelta, eu posso fazer essa simplificação, que vai correlacionar a força na casca cilíndrica com a força FD, que é a força de aderência que aparece no MEC 1D. Assim eu consigo fazer a integração então sobre a casca cilíndrica, que é bidimensional, e escrever esse termo em função das forças FD. Vale citar que a minha integração tem duas coordenadas agora, a coordenada axial, que ela vai de 0 a L, e a coordenada angular, que ela vai de 0 a 2π. E ainda é importante citar o mapeamento dos pontos campo, já que os pontos de integração aqui, eles vão percorrer a casca cilíndrica. Já os pontos fonte, eles vão estar sempre no eixo axial da fibra. Isso quer dizer que não vai haver singularidade, já que o menor valor do R vai ser igual ao raio da fibra, que é por definição não nulo.
Nós podemos introduzir, então, uma técnica que nós utilizamos junto com o acoplamento, que é a técnica do Connection Element, para poder representar aqui fibras que cruzam interfaces de sub-regiões ou contornos. Nesse caso, a formulação, atualmente, ela representa uma fibra descontínua, ou seja, uma fibra independente à esquerda e à direita. O que eu faço, então, é descontinuar a malha de fibras, duplicando esse nó e criando um gap aqui no meio. Sobre esse gap, eu vou posicionar o Connection Element, que vai existir apenas na equação do MEC 1D e vai realizar a transmissão de esforços entre a fibra da esquerda e a fibra da direita. Essa abordagem ela é muito interessante porque ela não afeta as equações do MEC 3D, ela não necessita do remalhamento dessa malha de contorno aqui, que seria o processo complexo, e ela faz com que todos os nós de fibra permaneçam como pontos internos, então eu não preciso mudar em nada a formulação do acoplamento. O primeiro exemplo que eu apresento aqui para o caso linear seria o caso de representação de fibras aleatoriamente distribuídas dentro de um cilindro de concreto. Nesse caso, eu tenho aqui o resultado experimental para usar como referência. As propriedades do domínio representam a propriedade de um concreto e a propriedade da fibra representa uma fibra de aço. Nesse caso, eu utilizo apenas a formulação do MEC lagrangiano, então eu tenho uma malha de contorno aqui com mais de 4.000 pontos de colocação, distribuída em elementos de 4 nós lineares. A malha de fibras é representada por 5 elementos quadráticos de MEC 1D para cada uma das fibrazinhas. Vale citar que, como resultado experimental, nós temos aqui o modo de elasticidade efetivo em função do volume de fibras, quando eu aplico aqui uma tração ou compressão uniaxial. Esses são os resultados obtidos, onde, nesse gráfico aqui que vocês podem ver, a curva preta seria o resultado experimental, a curva azul seria o resultado numérico, considerando as fibras totalmente alinhadas ao eixo de tração, o resultado vermelho seria as fibras transversais ao eixo de carregamento, e o resultado verde seria as fibras realmente aleatórias. Como o resultado experimental está entre dois resultados numéricos aqui, a gente conclui que existe uma possível incerteza sobre a real aleatoriedade das fibras, que é uma coisa que já foi vista na literatura. Nesse caso, o que eu faço então é propor uma distribuição calibrada, na qual as fibras vão ter uma inclinação que respeita uma distribuição normal bivariada, sendo que a média dela vai ser a fibra alinhada com o eixo de carregamento e o desvio padrão foi calibrado em 0,23 rad. Assim eu encontro essa nova curvinha verde aqui, que vai ter uma convergência boa com o resultado experimental. Para poder verificar melhor como que são essas distribuições de fibras, eu vou plotar aqui deslocamentos em X obtidos sobre as fibras. Então eu consigo ver aqui as fibras transversais, as fibras alinhadas, as fibras aleatórias e as fibras com a distribuição calibrada. A gente pode ver que a distribuição calibrada não foge muito do que a gente esperaria ver para um caso experimental para essa geometria. O segundo exemplo que nós tratamos aqui é um exemplo com fissura de borda, sendo que nós temos 4 fibras longas que enrijecem esse corpo e 2 delas cruzam a face de fissura. Isso quer dizer que nós vamos ver a ação aqui do Connection Element. As propriedades do domínio são propriedades homogêneas e eu considero aqui um material teórico e eu tenho 5 casos de fibra diferentes aqui. O caso E0 seria o caso sem fibras e o caso E500, E1000 e E1500 são os casos com fibra, sendo que eu aumento o modo de elasticidade das fibras em cada um deles. Aqui eu vou utilizar a abordagem do IGA-BEM, então eu tenho 2 malhas isogeométricas para representar esse corpo, sendo que a malha A ela é utilizada para o caso E0, sem fibras, e a malha B é utilizada para o caso com fibras. A malha de fibras ela é representada por 16 elementos quadráticos de MEC 1D para cada uma das fibras longas. Vale citar que como resposta de referência nós temos respostas analíticas para um problema 2D equivalente, sem a presença de fibras, obviamente. Os resultados obtidos para a abertura da boca de fissura são esses que vocês podem ver no gráfico. Inicialmente eu consigo ver que o resultado E0 numérico ele vai bater muito bem com o resultado analítico, já que ambos são os casos sem fibras. Então a gente pode validar com uma precisão boa a nossa formulação do MEC dual. Além disso, quando eu adiciono as fibras, eu percebo que quanto maior for o modo de elasticidade, menor vai ser a abertura da boca da fissura, conforme esperado. Além disso, eu consigo observar também aqui a tensão axial em função do comprimento da fibra que cruza a face de fissura. E nesse caso, eu observo aqui uma concentração de tensão muito grande naquela região, que é o esperado, já que é uma região de descontinuidade de deslocamentos, só que eu estou forçando a fibra a permanecer contínua e elástica. Eu posso observar também aqui o mapa de deslocamentos em Z sobre o contorno da estrutura, onde eu observo aqui os 4 casos. E como eu posso ver aqui, conforme esperado, o caso sem fibras tem a maior abertura da boca de fissura, e os casos com fibras vão ter uma abertura menor, conforme aumenta o modo de elasticidade da fibra. Vale citar ainda como detalhe importante, que a gente consegue ver aqui até a formação de uma barriguinha na face da fissura. Isso porque a fibra realmente está segurando aquela face de abrir cada vez mais.
Podemos entrar então no quarto capítulo, que vai tratar das formulações não lineares das fibras. O primeiro caso que eu trato de formulação não linear vai ser o escorregamento entre a fibra e a matriz. Nesse caso, existe uma variável S que vai compatibilizar a diferença dos deslocamentos entre a fibra e o domínio. Essa variável vai atualizar então a equação do MEC 1D. Além disso, eu considero também uma estratégia de pull-out, que vai permitir com que seja representado o ensaio de pull-out, no qual eu tenho uma fibra que sai do corpo e é puxada por uma região externa ao domínio. Nesse caso, eu coloco aqui um connection element, então, que vai cruzar essa interface de contorno externo e vai me permitir aplicar um deslocamento prescrito na ponta do connection element. Essa estratégia também vai atualizar a equação do MEC 1D. Com essa equação do MEC 1D atualizada, eu vou atualizar o sistema do acoplamento, que nesse caso vai se tornar, obviamente, não linear, já que eu tenho aqui o escorregamento que depende da força de aderência e vice-versa. Essa dependência vai ser governada pela lei de aderência, sendo que eu coloco aqui a lei que nós propomos, chamada de multilinear. Essa lei ela vai ser inspirada nas leis mais comumente sugeridas para a dupla concreto-aço. Assim, para resolver o problema não linear, nós abrimos mão da estratégia de Newton-Raphson, na qual nós temos aqui uma fase de tentativa elástica e nós repartimos o carregamento externo em passos de carga e aplicamos cada um desses passos, sendo que eu vou ter uma previsão elástica das constantes aqui. Com essa previsão eu vou poder identificar onde que eu tenho forças de aderência desbalanceadas, por meio da comparação com a previsão elástica em relação à força admissível da lei de aderência. Para os nós que têm essa força desbalanceada, eu chamo de nó J e eu vou permitir com que eles escorreguem em relação ao domínio. Já os nós que não têm força desbalanceada, eu vou deixar com que eles fiquem presos. Então eles não vão poder responder com escorregamento. Assim, eu faço a fase de correção. Vale citar que a estratégia utilizada aqui é um operador constante, ou seja, eu não atualizo as matrizes em função da lei de aderência. Com essa abordagem aqui, eu consigo restringir o movimento de corpo rígido, que aconteceria quando todos os nós se tornassem nós J, só que isso fica restrito devido ao connection element com o deslocamento prescrito na ponta do teste de pull-out, e a convergência do processo vai ser medida com base no módulo da força desbalanceada em relação ao módulo da força de aderência total. A segunda não linearidade considerada é a plastificação das fibras, que é representada por um modelo bilinear de encruamento isotrópico. Nesse caso, o problema não linear ele vai ser resolvido também por Newton-Raphson, sendo que na tentativa elástica eu vou ter aqui uma previsão elástica das tensões. Essa previsão elástica vai me permitir, então, encontrar onde que há evolução de deformações plásticas. E essa evolução de deformações plásticas vai dar origem a uma força desbalanceada, por meio da sua diferença em relação à previsão elástica. Essa força desbalanceada ela vai ser reaplicada na fase de correção e compatibilizada por esse vetor F desbalanceado da plasticidade. Vale citar que aqui novamente eu utilizo o operador constante, isso quer dizer que eu não atualizo a matriz do sistema em função da lei do encruamento, e a convergência ela vai ser dada por meio aqui da força desbalanceada do seu módulo em função do módulo do vetor de carregamento externo. Como ambas as formulações não lineares são baseadas no operador constante, eu consigo acoplar as formulações não lineares, e considerar um exemplo onde a fibra plastifica e escorrega ao mesmo tempo. Inclusive tem um exemplo no texto que faz exatamente isso. Assim, nós vamos apresentar aqui alguns exemplos que validam as formulações não lineares, sendo que o primeiro deles vai ser um cilindro teórico não homogêneo reforçado por várias fibras longas aqui. Esse cilindro tem uma propriedade teórica e com dois materiais diferentes, e eu considero também dois materiais de fibra, sendo que ambos são elastoplásticos. Nesse caso eu vou ter duas malhas diferentes, já que eu vou utilizar tanto o MEC lagrangiano quanto o IGABEN. Na malha lagrangiana nós temos mais de 2.600 pontos de colocação, já na malha do IGABEN nós temos 356 pontos de colocação em 28 NURBS biquadráticas. A malha de fibras ela é representada por 28 elementos quadráticos de MEC 1D para cada uma dessas fibras longas. Vou apresentar os resultados então em algumas fibras específicas, sendo que a primeira delas vai ser a fibra inferior, que é a fibra mais crítica devido ao carregamento externo aplicado, e eu consigo ver aqui, tanto em esforço axial quanto em deformação plástica, uma convergência muito boa dos resultados, tanto do MEC lagrangiano quanto do IGABEN. Seleciono também a fibra central direita, que seria essa fibra da direita aqui, onde eu vejo deslocamentos em X, Y e Z, e também uma boa convergência entre os métodos. E detalhe especial para o caso do UX aqui, que ele tem uma borda de grandeza bem pequena e mesmo assim a convergência é grande. Eu me limito a apresentar esses resultados da plasticidade aqui, devido ao tempo de apresentação, porém tem vários outros resultados interessantes que validam essa formulação no texto.
Assim nós podemos chegar já no famigerado teste de pull-out. Hoje nós vamos representar numericamente esse teste, no qual nós temos aqui um cilindro de concreto, que ele vai ser reforçado por uma única barra transversal no seu centro, e eu vou puxar essa barra aqui por meio da machine claw, e esse cilindro ele vai ser suportado pelo suporte da máquina. Temos aqui um ensaio experimental que serve como referência. As propriedades do domínio, eles representam o material de concreto de alta resistência, da fibras representa a barra de aço, e nós temos aqui os parâmetros da lei de aderência, que são adotados conforme os valores sugeridos na literatura experimental. Nós temos as duas malhas nesse exemplo, a malha lagrangiana e a malha isogeométrica, onde aqui nós temos 4.200 pontos de colocação e aqui nós temos 760 pontos de colocação. A malha de fibras representada por 100 elementos quadráticos de MEC 1D vai representar essa barra axial, e os resultados experimentais que eu tenho é a relação entre a força de aderência, calculada por essa fórmula, em função do escorregamento do ponto P1, que é a extremidade da fibra oposta àquela extremidade da qual é aplicado o deslocamento prescrito. Vale citar que aqui o processo não linear tem tolerância de 10 a menos 6, em 150 passos de carga, e o número de iterações para obter convergência varia de 3 a 17, dependendo de qual passo de carga que eu estou. Os resultados encontrados são os seguintes: da força de aderência normalizada em função do escorregamento do ponto P1. Nós temos uma convergência muito boa dos resultados numéricos em relação ao resultado experimental, e vale citar ainda que o resultado do IGA-BEM em relação ao MEC lagrangiano, ele é praticamente coincidente, já que nesse caso toda a carga é aplicada diretamente na fibra, e a malha de contorno pouco importa. Porém, é um detalhe interessante lembrar que o IGA-BEM ele tem bem menos graus de liberdade em relação ao MEC lagrangiano, na ordem de 3K versus 13K. Podemos observar alguns resultados aqui que vai nos permitir ver como que a fibra é arrancada do domínio. Nesses gráficos eu seleciono 4 passos diferentes de carregamento e eu ploto em cinza o deslocamento da fibra, em azul o deslocamento do domínio. E a gente pode ver realmente como que a fibra vai ser arrancada com o passar do tempo. Sendo que chega uma hora aqui em que todos os nós de fibra estão escorregando. E nesse caso a formulação poderia encontrar um movimento de corpo rígido, caso não tivesse a estratégia do pull-out de aplicar um deslocamento prescrito na ponta do connection element. Eu posso observar aqui deslocamentos sobre o contorno também ao final da análise, onde eu tenho deslocamentos em X e deslocamentos em Z obtidos pelo IGA-BEM e deslocamentos em X e em Z obtidos pelo MEC lagrangiano. Consigo observar aqui realmente como que a fibra sofre o pull-out. Consigo observar mesmo também como que os deslocamentos do eixo axial eles são coerentes com o carregamento que eu apliquei, ou seja, a transmissão de esforços entre fibra, domínio e engaste está sendo feita perfeitamente. E além disso, consigo ver também o efeito de Poisson dos deslocamentos em Z, que também é esperado, já que o material que eu considero tem um Poisson não nulo. Assim, podemos entrar no próximo capítulo, que seria o capítulo de formulações dependentes do tempo. Essa é uma aplicação interessante que nós encontramos, na qual a formulação do contorno ele vai representar de forma bem elegante o comportamento viscoelástico, por meio dos modelos reológicos lineares. Esses modelos reológicos são escritos com base nos elementos básicos, sendo que o primeiro deles é o elemento de mola, que representa o comportamento elástico perfeito. Ou seja, ele pode ser representado pela lei de Hooke. O segundo elemento é o elemento amortecedor, que representa o comportamento viscoso perfeito. Ou seja, quando eu aplico tensão, ele responde com velocidade, como os fluidos. E ele tem uma lei que governa aqui, que depende da velocidade de deformação e de um parâmetro viscoso gama. Por meio da associação desses elementos, eu posso escrever os modelos reológicos, sendo que o primeiro deles é o modelo de Kelvin-Voigt e tem uma mola em paralelo com o amortecedor. E essa é a equação que governa Kelvin-Voigt. O segundo modelo é o de Boltzmann, onde eu pego um arranjo de Kelvin-Voigt e coloco uma segunda mola em série. Essa segunda mola também é chamada de módulo elástico de Boltzmann, e eu tenho um comportamento mecânico um pouco mais complexo, que vai ser governado por essa equação aqui. Assim eu posso escrever as formulações viscoelásticas do contorno, que se baseiam em considerar aquelas equações que governam cada modelo dentro das equações integrais. Por exemplo, se eu considero Kelvin-Voigt dentro de modelos tridimensionais, eu atualizo então a equação singular para pontos do contorno e posso atualizar também a equação de pontos internos, que seria a fórmula hipersingular. Perceba que nesse caso eu dependo aqui da variação no tempo dos deslocamentos. Para resolver essa derivada temporal, eu aplico diferenças finitas, na qual eu vou discretizar o tempo em um número finito de passos de tamanho ΔT. Então eu consigo encontrar a forma algébrica aqui, que é realmente a equação do MEC viscoelástico. Consigo encontrar também uma forma algébrica para tensões e pontos internos, que vão ser divididas na parcela elástica e na parcela viscosa. Podemos considerar também domínios unidimensionais de Kelvin-Voigt, ou seja, fibras com comportamento viscoelástico. Nesse caso eu atualizo aqui a equação do MEC 1D, posso aplicar novamente diferenças finitas, e então chegar aqui na forma algébrica que representa a fibra viscoelástica.
É possível considerar também domínios tridimensionais de Boltzmann. No caso, essa fica sendo a equação singular para pontos no contorno, e essa fica sendo a forma algébrica após eu aplicar as diferenças finitas para as derivadas temporais de deslocamentos, tractions e forças de campo. Consigo escrever também uma equação para pontos internos em domínios de Boltzmann. Dessas formulações, vale citar que, agora, a formulação ela é o que a gente chama de time marching process. Ou seja, para resolver o passo de tempo atual, eu preciso conhecer o anterior. Consequentemente, eu preciso começar a análise com condições iniciais. A convergência do processo em relação ao tamanho do passo de tempo ΔT também é um parâmetro importante. Porém, já foi mostrado na literatura que esse processo ele é bem comportado em relação ao tempo. Então, quem tiver curiosidade pode ver na literatura mais detalhes sobre essa convergência. Vale citar ainda que os modelos de Kelvin e de Boltzmann ele tem um comportamento no tempo ligeiramente diferente, sendo que ambos são assintóticos em relação ao tempo, porém Kelvin-Voigt não tem resposta instantânea, já Boltzmann vai adicionar essa resposta instantânea, o que vai fazer com que seja mais representativo para materiais reais. É possível determinar também as formulações viscoelásticas reforçadas, na qual eu vou atualizar aquelas 3 equações que compõem o acoplamento. Por exemplo, se eu considero domínios de Kelvin-Voigt e fibras elásticas, eu vou atualizar aqui a equação para pontos no contorno, atualizar a equação para pontos internos, e então encontrar aqui um sistema atualizado que vai representar esse acoplamento. Sobre esse sistema, eu posso considerar também fibras com comportamento elástico, com comportamento viscoelástico. Nesse caso, eu vou atualizar a terceira equação, considerando a equação de Kelvin-Voigt para fibras, e encontrar então um acoplamento um pouco diferente. Vale citar que aqui eu mudei um pouco a notação, sendo que o menos indica grandezas no passo de tempo anterior e o alfa indica gama sobre ΔT. É possível considerar também domínios de Boltzmann reforçados por fibras elásticas. Nesse caso, essa fica sendo a equação do contorno, essa fica sendo a equação para pontos internos, e esse fica sendo o sistema atualizado, sendo que a fibra aqui continua com comportamento elástico. Entretanto, é possível ainda considerar o comportamento elastoplástico dentro dos acoplamentos viscoelásticos. Para isso, para poder aplicar aquele algoritmo da plasticidade, eu preciso escrever o meu sistema com base em uma abordagem incremental. Ou seja, para isso eu preciso encontrar o incremento das variáveis. E para fazer isso, basta com que eu subtraia o valor acumulado da variável no seu passo de tempo original, menos o valor da variável no passo de tempo anterior. Além disso, para poder aplicar aquele algoritmo, nós temos que atualizar aqui o vetor de força desequilibrado, dependendo se o domínio for Kelvin ou se for Boltzmann. Aqui nós podemos encontrar o que seria o algoritmo para poder resolver esses dois processos um dentro do outro. A ideia aqui é entender que cada passo de tempo é como se fosse um passo de carga da plasticidade e que nós temos que ficar indo e voltando entre variáveis acumuladas e incrementais e acumuladas. Eu apresento aqui apenas um exemplo do caso viscoelástico, no qual eu tenho essa estrutura bastante complexa, não homogênea, que ela é inspirada pela estrutura de carregamento de carga, sendo que seria aqui o hook e o pedai, ou melhor, o gancho e o suporte. E eu considero aqui fibras para enrijecer esse suporte. Vale citar que eu considero aqui 5 cenários diferentes de comportamento dependente do tempo. Sendo que o cenário elástico considera todo mundo com comportamento elástico, o cenário KE considera os domínios com comportamento de Kelvin-Voigt e as fibras elásticas. Os cenários KV considera comportamento de Kelvin-Voigt para o domínio e fibras também de Kelvin-Voigt, sendo que eu vou mudar aqui o gama da fibra. E os cenários BE consideram domínios de Boltzmann e fibras elásticas, sendo que eu vou mudar do 1 para o 2 aqui o módulo elástico de Boltzmann. Vale citar que nesse caso, a malha que veio diretamente do CAD, ela é a malha M0. E a gente percebeu que ela não vai ser suficiente para responder a nosso problema com uma convergência boa. Então o que a gente vai fazer aqui é propor 4 malhas refinadas homogeneamente e a gente vai mostrar a convergência dos resultados. Inicialmente, eu considero aqui a convergência dos resultados em deslocamento e em tensões internas para esses pontos aqui. Sendo que essa é a convergência de deslocamentos e essa é a convergência de tensão axial. O que eu posso observar aqui é que no terceiro ponto eu já tenho uma convergência boa, o que quer dizer que eu posso selecionar a malha M2, já que a diferença máxima entre essa malha e a malha seguinte fica menos de 1%. E o que eu posso observar de interessante nesse caso? A malha M0 e a M2, apesar de elas serem geometricamente exatas, vejam como é que a M2 é muito mais refinada que a M0, ou seja, a malha que vem diretamente do CAD normalmente não é suficiente para dar respostas boas. Vale citar que os parâmetros viscoelásticos aqui são 150 passos de tempo de tamanho 2 dias cada um. Assim, eu vou mostrar os resultados de stress, ou seja, de tensão, em 2 pontos aqui, o ponto P5 no domínio e o ponto P3 na fibra. Esses resultados eu posso mostrar para o cenário KI, para o cenário KV1, para o cenário KV2.
sendo que veja só que interessante. No cenário KE, eu vou observar aqui a relaxação do domínio, e enquanto eu observo o enrijecimento da fibra, já que a fibra tem um comportamento somente elástico. No cenário KV1, eu tenho fibra e domínio que variam no tempo exatamente da mesma forma. Então eu observo uma tensão total constante no tempo, tanto para domínio quanto para fibra. Já no cenário KV2, eu tenho uma fibra também viscoelástica, só que com uma constante gama diferente. E nesse caso eu observo o comportamento oposto. O domínio vai enrijecer e a fibra vai relaxar conforme o tempo passa. Ou seja, dependendo do comportamento que eu observo experimentalmente, eu posso representar pela correta escolha entre diferentes tipos de acoplamento. Posso representar aqui também o deslocamento o comportamento de deslocamentos em função do tempo, para esses dois pontos, o ponto P4 e o P2, que eu consigo observar aqui para todos os 5 cenários dessa vez. Observo que todas as respostas vão tender à resposta elástica no final da análise, o que é já esperado, enquanto que as respostas que têm Kelvin no domínio vão partir de deslocamentos iniciais nulos. Já as respostas que têm Boltzmann vão ter o deslocamento instantâneo diferente de zero. Para poder observar melhor essa resposta, eu fiz um videozinho aqui, selecionando os dois cenários. O cenário KV2, que é o cenário mais inferior, e o cenário BE2, que é o cenário mais superior aqui. O que eu vou observar no KV2 vai ser o quê? A resposta vai partir do deslocamento zero homogeneamente até o final até o deslocamento final, por meio de um comportamento assintótico. Agora, quando eu der play no cenário BE2, o que a gente vai observar vai ser um salto da resposta já no começo do tempo, que representa o deslocamento instantâneo, e depois ele vai convergir para a mesma resposta do Kelvin. Vocês viram o salto, e agora ele converge assintoticamente para a mesma resposta ao final do tempo. Isso mostra a diferença dos modelos viscoelásticos e mostra também a validação da análise, já que, conforme o passar do tempo, todas elas tendem para a resposta do elástico, que é o esperado nesses casos. Com isso, eu posso entrar aqui no último capítulo, que seria o capítulo que estuda as estratégias de adaptatividade de malha. Esse capítulo é um gancho daquele último exemplo, já que a gente viu que a malha que vem do CAD pelo nosso pré-processor normalmente não é suficientemente refinada para a gente utilizar. E daí a gente fica pensando, como que eu sei qual que é o refino suficiente para um erro estipulado? E a forma científica de responder essa pergunta é propor as estratégias de adaptatividade de malha. Nesse caso, o primeiro passo para propor essa estratégia é escolher o estimador de erro. Nós escolhemos o estimador de erro a posteriori, já que a gente não quer ficar limitado em problemas onde a gente conhece a resposta analítica. Escolhemos então o estimador de erro hipersingular, como proposto pelo Paulino em 96. Esse estimador de erro ele se baseia em escrever dois sistemas diferentes. Um sistema considerando a equação singular para todos os pontos do contorno, e um segundo sistema considerando a equação hipersingular para todos os pontos. Dessa forma, é possível com que eu resolva o mesmo problema com dois sistemas e encontre soluções aqui, ligeiramente diferentes. Conforme o Liang mostrou em 99, esse estimador de erro ele é equivalente a eu simplesmente subtrair uma solução da outra, já que com malhas pouco refinadas, essa diferença vai ser grande, e com malhas muito refinadas, essa diferença vai ser bem pequena. Então aqui eu tenho o que eu chamo de Pointwise Error Estimator. Eu chamo no meu trabalho esse erro de erro baseado em displacements, já que para a maioria das superfícies, as variáveis desconhecidas são displacements. Porém, nós propomos um estimador de erro um pouco mais complexo, que seria aqui o estimador hipersingular baseado em strengths. Nesse caso, eu vou pegar cada uma das soluções singular e hipersingular e encontrar as tensões no contorno, por meio de uma abordagem indireta, como é mostrado no livro do Ali Abad, que encontra as tensões do contorno com base em relações da elasticidade linear. Assim, eu vou poder subtrair as deformações obtidas pela solução singular das deformações obtidas pela solução hipersingular e encontrar aqui um estimador de erro baseado em strengths. Assim, tendo o estimador de erro conhecido, o próximo passo é o esquema adaptativo, que seria o que eu faço com esse estimador. A primeira coisa que a gente faz é separar esse estimador de erro em duas parcelas. Ou seja, nas superfícies onde eu prescrevo tractions e calculo deslocamentos, eu chamo de EU. Nas outras superfícies onde ocorre o comportamento oposto, eu chamo o erro de ET. Então eu separo em duas parcelas, já que dependendo do problema que eu trato, essas duas parcelas vão ter ordens de grandezas muito diferentes. Assim eu posso escrever então a norma do erro, para a qual nós escolhemos a norma L2, que se baseia em integrar cada parcela do erro ao quadrado sobre o domínio do elemento. Já o erro global vai ser somar o erro em cada um dos elementos ou em cada uma das superfícies NURBS. Assim eu posso escrever o critério de otimalidade de malha, que são essas equações para o caso local e essas equações para o caso global.
Vale citar que esse critério global vai dar origem ao que eu chamo de erro global aqui, que nada mais é do que o erro em U mais o erro em T, cada um normalizado por sua solução. Esse erro global é o parâmetro que eu vou mostrar a convergência nos meus exemplos de aplicação. Assim, Zinkevski propôs um parâmetro de refinamento chamado de KSI, que vai tentar atender as duas condições ao mesmo tempo. Esse parâmetro ele vai dar, então, qual que é o refino ótimo para a iteração seguinte, em função do tamanho médio do elemento. Eu calculo esse tamanho na iteração atual, e o tamanho médio atualizado vai ser em função do parâmetro KSI. Ou seja, esse valor vai dar o número de subdivisões necessárias para chegar o mais próximo possível desse tamanho médio na iteração seguinte. Por fim, falta responder a pergunta, como que eu subdivido os meus elementos? Já que essa abordagem eu vou aplicar exclusivamente para o IGABEM, baseado em NURBS, a gente escolheu que a subdivisão ela vai ser feita por meio de knot insertions. Assim a gente pode permanecer com as nossas NURBS regulares, sem ter que mudar a formulação e ainda poder fazer um refinamento. O knot insertion ele se baseia em inserir knots, como esse KSI barra aqui, dentro do vetor de knots, o que vai fazer com que eu insira knot spans e eu insira também pontos de controle. Assim, quando eu vou inserir esse knot dentro desse vetor, o que eu faço aqui é definir coordenadas Q1, que depende da posição dos pontos de controle vezes o seu peso, e eu vou atualizar essas coordenadas com base nessa equação, que vai encontrar as posições dos novos pontos de controle. Vale citar como que esse processo vai funcionar na prática. Imagine que eu tenho essa NURB aqui, eu posso inserir knots em duas direções, na direção XI ou na direção eta. O que acontece quando eu insiro em uma direção é que ele vai refinar essa direção e o ponto de controle adicional ele vai ser repetido para as outras linhas aqui de células. Dessa forma a gente percebeu que essa estratégia não é boa para poder fazer refinos locais, porque a gente vai estar criando células muito distorcidas aqui. Então o que a gente faz é o que eu chamo de refino homogêneo dentro da superfície NURB. Ou seja, sempre que eu insiro um knot numa direção, eu vou inserir também um na outra direção, para que as células não fiquem muito distorcidas. Assim eu posso apresentar os resultados da convergência de malha. Inicialmente para um exemplo não linear tridimensional, onde eu tenho dois domínios de parâmetros diferentes. Novamente, parâmetros teóricos não representam um material real. E eu tenho essa que seria o modelo geométrico, que é a malha geometricamente exata, advinda do CAD, e é utilizada como malha inicial. Vale citar que eu tenho NURBS biquadráticas, utilizando o vetor de knots mais simples possível, para o caso das NURBS biquadráticas. Nós vamos ter também os parâmetros da adaptatividade, que nada mais são do que o valor target dos erros que eu quero chegar, para o erro em U e para o erro em T. Esses parâmetros eles não são iguais, pois eles são escolhidos, já que a sua razão ela vai vir a depender do valor inicial de cada uma das parcelas de erro encontradas na malha inicial. Ou seja, se eu tenho erros aqui que um é o dobro do outro, eu vou escolher esses parâmetros como um sendo o dobro do outro, para poder obter uma convergência mais suave, um processo mais suave. Esses são os resultados obtidos de convergência, então, quando eu utilizo aqui o erro baseado em strings e quando eu utilizo o erro baseado em deslocamentos. A gente percebe que o erro baseado em strings vai obter um processo adaptativo que tem uma convergência bem melhor do que a divisão homogênea global das NURBS. Nesse caso da linha azul, eu divido todas as NURBS da mesma forma, independente do valor de erro. É isso que eu chamo de divisão homogênea global. E o que eu percebo com o erro em displacements é que o processo adaptativo ele vai divergir. E um detalhe interessante é que essa divisão homogênea aqui, ela independe do erro. Mas perceba que, mesmo na malha final aqui, com quase 10 mil pontos de colocação, eu tenho um erro em displacements na ordem de 50% ainda, que é um erro muito grande. Então existe uma chance desse erro desse estimador estar superestimando o valor de erro. E isso seria a razão com que esse processo diverge. Assim, para poder entender melhor os resultados, eu vou selecionar as três malhas obtidas. A malha do refino homogêneo, a malha dos refinos adaptativos com erro em strengths, que é a M1, e com erro em displacements, que é a M2. Agora eu seleciono uma linha L1 do contorno e eu vou verificar aqui a diferença de deslocamentos entre cada uma das minhas malhas e a malha de referência, sendo que a M0 seria a malha inicial. Perceba que a M1 tem erros bem menores que as outras, e a M2, apesar de ser bem refinada, ela vai ter uma diferença que é equivalente à malha M0. Ou seja, apesar de refinar bastante, eu não ganhei tanto em qualidade da resposta. Assim nós podemos apresentar o que seria o segundo exemplo da adaptatividade, no caso que eu considero um quarto de cilindro aqui, reforçado por 6 fibras longas. Nesse caso, o domínio tem propriedade homogênea, novamente um material teórico, e as fibras a mesma coisa, também homogêneas. A malha inicial, nós temos aqui a malha de contorno, que vem do modelo geometricamente exato do CAD, onde nós temos aqui 6 superfícies NURBS biquadráticas, com aquele vetor de knots que seria o mais simples possível, e a malha de fibras foi selecionada como 4 elementos de MEC 1D quadráticos para representar cada uma dessas fibras longas.
Nesse caso, eu tenho aqui como parâmetro de adaptatividade, eu tenho um parâmetro adicional, que seria o valor target do erro obtido nas fibras. E eu tenho os parâmetros quando eu utilizo o erro baseado em strengths e o erro baseado em displacements. Aqui, já mostrar os gráficos de convergência, quando eu utilizo cada um dos meus tipos de erro, que eu observo como no exemplo anterior, o erro baseado em strengths levou uma resposta muito boa, uma convergência muito melhor do que o homogêneo, e o erro baseado em displacements teve dificuldade para convergir no processo adaptativo. Para entender melhor esse comportamento, eu ploto aqui cada uma das parcelas do erro. Como eu disse, eu tenho a parcela do erro em T, a parcela do erro em U e a parcela do erro em R, que seria sobre as fibras. Quando o erro é baseado em strengths, veja como as parcelas elas são bem equivalentes entre si, não tem nenhuma que se sobressai. Já quando o erro é baseado em displacements, a parcela do erro em tractions, do ET, ela é sempre preponderante, o que casa com a nossa suspeita de que esse erro está sendo superestimado. E o que vai acontecer? Essa parcela é sempre muito grande, então o processo adaptativo vai ficar tentando sempre diminuir o erro daquela região. E a gente vai ver o que vai acontecer nas malhas finais. Essa seria a malha final homogênea, que eu chamo de M3, e a malha final dos processos adaptativos, com o erro baseado em strengths e com o erro baseado em displacements. E aqui eu vejo como essas são as regiões do erro em T, como ele é preponderante, o processo adaptativo fica tentando refinar essa região cada vez mais para diminuir aquele erro. Porém, ele não obtém sucesso, já que a necessidade de refino está nas outras superfícies, o que o erro baseado em strengths foi capaz de prever. Além disso, nós conseguimos observar também a malha de fibras, com o refino homogêneo, com o refino adaptativo baseado em strengths e em displacements. E aqui tem outro comportamento legal também, pois nós sabemos que a fibra tem um comportamento de que as suas tensões e deformações têm muitas oscilações perto da extremidade. Então é interessante refinar mais a extremidade do que o centro da fibra. Isso foi uma coisa que o erro baseado em strengths foi capaz de prever, enquanto o outro também não foi capaz. Assim, eu deixo aqui o nome dessas malhas para poder comparar melhor as respostas entre si. Selecionando agora uma fibra, nós podemos ver o esforço axial em função do seu comprimento. E a gente percebe aqui que, obviamente, a melhor resposta é a M3, que é a malha mais refinada, enquanto que a M1 ela vai ter uma resposta bem próxima dessa M3, mesmo com menos grau de liberdade. Já a M2 ela vai ter uma resposta com oscilações bem grandes, quase que próxima da malha M0, que é a malha inicial. Ou seja, não tive muitos ganhos, nem em relação à malha inicial, mesmo tendo um refino tão grande. E o resultado mais interessante que seria observar aqui as tractions obtidas naquela superfície onde eu tenho o erro em tractions. Obviamente a melhor resposta é da M3 e conseguimos observar que a M1, apesar de ter essa superfície menos refinada do que a M2, ela vai ter respostas mais próximas da M3 do que a M2. Isso quer dizer que o processo adaptativo com o erro baseado em strengths, ele conseguiu chegar a uma resposta bem melhor, utilizando um menor número de graus de liberdade. Ou seja, o refino foi mais eficiente, que é exatamente esse o objetivo de uma estratégia de malha adaptativa. Assim chegamos ao final dessa apresentação, onde eu vou apresentar algumas conclusões. Inicialmente como conclusões parciais daquilo que já foi feito no trabalho. Nós conseguimos propor com sucesso o acoplamento MEC e MEC1D para representar domínios reforçados com a formulação IGA-BEM. Também conseguimos representar o comportamento não linear das fibras por meio da plasticidade e do escorregamento entre fibra matriz e conseguimos propor também formulações viscoelásticas do IGA-BEM, tanto reforçadas quanto não reforçadas. Nesse ponto, vale citar que as formulações obtidas elas foram bastante robustas e efetivas para modelar problemas bastante complexos que poderiam facilmente ser observados num projeto real de engenharia. Além disso, no último capítulo, nós conseguimos propor com sucesso estratégias adaptativas de malha, que levaram a resultados de convergência muito bons, mesmo que nós utilizemos abordagens bem simples, como o processo de knot insertion. Como desenvolvimentos futuros, na realidade, os próximos passos desse trabalho, nós pretendemos estudar o processo a modelagem de fratura coesiva no método de elementos de contorno isogeométrico tridimensional, que isso vai ser feito em duas abordagens. Inicialmente, nós vamos fazer a propagação por meio da interface, que vai representar o processo de delaminação. Porém, nesse caso, eu tenho que conhecer previamente o caminho de propagação da fissura. Após isso, nós vamos então estudar a estratégia de propagação utilizando o MEC dual, no qual o método numérico é capaz de prever qual vai ser o caminho de propagação da fissura, então eu não tenho que saber isso previamente. Porém, aqui tem uma desvantagem da complexidade que seria o remalhamento das superfícies NURBS, no caso de fissuras que cortam contornos externos, que é um problema assim, bem complexo de resolver até hoje. Por fim, nós vamos propor o acoplamento entre essas formulações de fratura no MEC tridimensional com as formulações não lineares das fibras. Dessa forma, a gente vai poder chegar ao objetivo final dessa tese, que é propor uma abordagem numérica bastante adequada e
adequada e robusta para representar o colapso de materiais reforçados, pois nós vamos estar modelando tanto a degradação mecânica do domínio tridimensional, quanto da fibra, quanto da interface. Assim, só para citar mais claramente, falar que esses passos, eles são realmente passos futuros que estão no planejamento do doutorado e não só ideias, eles vão realmente ser realizados no tempo que nós temos até o final do meu doutorado. Por fim, chegamos ao final da apresentação. Eu gostaria de agradecer à instituição FAPESP pelo apoio financeiro dessa pesquisa, ao Departamento e à Escola de Direito de São Carlos pelo apoio institucional, e agradecer a todos vocês pela paciência de estar assistindo essa apresentação, e novamente um agradecimento especial à banca por ter aceitado fazer parte desse exame de qualificação. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Antônio, pela sua apresentação. De fato foi muito clara, né, e apresentou muito bem tudo que você desenvolveu nesses 2 primeiros anos de doutorado. Então vamos passar agora para a fase de arguição.